Agora a gente chega a mais um tipo de derivação, desta vez derivação parasintética, certo? Derivação parasintética, que ocorre de que forma? Ocorre quando um prefixo e um sufixo são acrescentados à palavra primitiva de forma dependente, certo? É o que vai diferenciar da anterior que nós vimos, que é a derivação prefixal e sufixal. Então, olha só, aqui ocorre quando um sufixo e um prefixo são acrescentados à palavra primitiva, certo? Mas de forma dependente, um dependendo do outro, para que a palavra passe a ter significado, né? A nova palavra passe a ter significado, certo? Isso significa dizer, pessoal, que os dois afixos, o prefixo e o sufixo, eles não podem se separar dessa palavra, né? De modo que se eles se separarem, acarretaria prejuízo ao significado da nova palavra. Bacana? Ok? Então, grife isso aí no seu material, né? Acarreta prejuízo, certo? Ao significado da nova palavra. Então, pessoal, tem um exemplo aqui que é bem clássico, né? Ou seja, é bem utilizado e bem conhecido quando os professores estão falando sobre esse assunto. E aí, vou precisar da ajudinha de vocês para que a gente consiga preencher isso aqui, né? Como vocês já sabem, né? E aqui no quadro está aqui a fila, né? O textozinho todinho já explica tudo. Então, aqui é o que? Prefixo. Perfeito? Perfeito. Escutei alguém dizendo aí. Perfeito. Prefixo. Olha, escrevendo perfeito, tá vendo? Tá vendo só? Escutei alguém dizendo aí. Perfeito, aí eu escrevendo perfeito. Isso aqui é o prefixo. Logo aqui em seguida nós temos o radical. Certo? Coloca aí. Tem o radical, ou palavra primitiva, como queiram chamar. E depois nós temos o sufixo, né? O sufixo, certo, gente? Bota aí. Sufixo. Bota aqui, sufixo, certo? Então a junção dos três formou uma nova palavra, que é o que? Anoitecer. Tá aqui. Anoitecer é a nova palavra que foi formada. Agora, vocês podem estar se perguntando, professor, esse processo de formação de palavra não é igual àquele outro que o senhor deu aula anteriormente, não? Eu digo a vocês que não é. Justamente porque, se eu fizer isso, existe essa palavra, anoitecer, não existe. Não existe essa palavra, anoitecer, não é? Ela perde o sentido. Se ficar somente o radical e o sufixo, ela perde o sentido. Da mesma forma que, se eu fizer o contrário, se eu fizer isso apagando o sufixo, então não vai existir sentido para essa palavra aí, anoite. Desse jeito, escrita dessa forma. Não vai existir significado. Certo, gente? Então tá aí a diferença entre derivação parasintética e derivação regressiva. Regressiva não, perdão. E derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo, né? Que foi a anterior que nós vimos. Ok? Bacana? Vocês pensaram que eu estava sem apagador, não é? Tô não, viu? Tô com apagador não. Quer dizer, tô sem apagador não. Tá aqui o apagador, viu? Estavam mandando o meu pano. Então, pessoal, agora a gente já tá chegando bem no finalzinho já, tá entendendo? Tenham calma. Respirem, que já já a gente tá terminando o assunto. Eu sei que o assunto é longo, é extenso, mas infelizmente não tem outra forma da gente abordar esse assunto a não ser explicando caso a caso para que vocês possam ir aprendendo. Bacana? Então olha só, chegamos agora à nossa quinta derivação, que tem o nome de
derivação regressiva. E por que ela ocorre? Quer dizer, por que é que ela tem esse nome, não é? Porque ela ocorre, ela quem? Derivação regressiva. Ela ocorre quando o morfema ou os morfemas, deixa eu corrigir aqui. Com S dentro dos parênteses, né? Quando o morfema ou os morfemas da palavra primitiva desaparece se for no singular ou desaparecem se for usado no plural, certo? Se eu disser os morfemas, aí tem que ser desaparecem. Se for o morfema, aí fica desaparece, né? Por isso que eu coloquei o Mzinho aqui no final, que é para indicar a marca do plural. Então, olha só, é quando ocorre o quê? O desaparecimento do morfema, não é? Ou dos morfemas dessa palavra. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, né? Dois, na verdade. Eu tenho aqui a palavra Flamengo, né? Flamengo, tá aqui. Mas, comumente, ou seja, a gente sabe que é comum os torcedores do Flamengo, na hora lá da vibração no estádio, né? Ninguém grita Flamengo, Flamengo, ninguém grita assim. O pessoal grita o quê? Mengo, não é? Mengo. Então o pessoal grita como? Mengo, Mengo. Então, galera faz o quê? Tem aí uma redução da palavra Flamengo para Mengo, não é? Ou seja, tem uma regressão, tem um desaparecimento. Tá aqui, ó, tá aqui, ó, tá aqui a fila, ó. Tem um desaparecimento de quem? De quem? De quem? Do morfema, gente. Do morfema. Aí vocês podem estar perguntando assim, professor, o que é que danado é morfema? Gente, vem pra cá. Vem pra cá, olha só. Deixa eu puxar uma setinha aqui para poder explicar o que é que molinga é morfema. Molinga é peso, né? Mas é daqui do Nordeste, né? Então, olha só, morfema. Morfema, minha gente, na língua portuguesa é a menor. O morfema, ele é a menor unidade linguística, provida ou carregada, né? Provida, vou botar provida, que é mais bonito. Carregada é meio esquisito, dá a entender que a pessoa está levando. Provida de significado. Significado. Provida de significado. O que é que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo, bem rapidinho. Eu coloco aqui, por exemplo, isso tudo para explicar o que é morfema, minha gente. Viu? Porque senão vocês não vão entender o que é que bexiga é morfema. Tá aqui, gato. Substantivo, gato. O finalzinho é o que? É um O. Mas se eu troco esse O por A. Sim, gente. Lembrando, esse O aqui é um morfema, viu? É um morfema. Isso aqui é um morfema. Isso é um morfema. Por que ele é um morfema? Vou explicar agora mesmo. Primeiro que é porque, pelo próprio significado, né, do que é morfema, a menor unidade linguística provida de significado. Agora, por que a menor unidade provida de significado? Porque, ó, vem pra cá, ó, se eu troco gato por gata, melhor, por A. Eita, lascou, foi tudo aqui. Se eu troco o O pelo A, eu pergunto, mudou de sentido ou não mudou? Mudou. Era um animal macho, passou a ser fêmea. Então mudou. Mudou sim. Mudou o gênero. Ou seja, era macho, passou a ser fêmea. Então, gente, se eu mudo de O para A,
tem significado dentro do contexto de uma palavra? Tem significado, sim. Tem significado. A palavra mudou de sentido, não é? Então, por isso que é a menor unidade linguística provida de significado, não é? Então, quando eu apago aqui, no caso aqui, voltando para cá agora, quando eu apago um morfema aqui, né? Então, eu faço o que com essa palavra? Eu acabo regredindo essa palavra, não é? Em vez de aumentar essa palavra, eu diminuo essa palavra, né? Porque eu apaguei o quê? Eu fiz desaparecer o morfema. No exemplo aqui da palavra dança, né? Tá aqui o verbo dançar. Mas se eu apago essa letra aqui, a letra R, né, que é um morfema, se eu apago ele, fica como? Fica dança, né? Dança. Então tá aí. Do verbo dançar, passou a ser substantivo, dança, né? Agora pode ser verbo também se tiver conjugado aqui, né? Ele dança, ela dança, né? Então ainda continua sendo verbo, até aqui ainda continua sendo verbo, mas pode também ser substantivo. Vai depender do contexto em que está inserido aí, né? Para dizer se vai ser substantivo ou se vai ser verbo. Então, gente, acabamos aqui a explicação de derivação regressiva. A gente agora passa para a nossa última derivação, que é derivação imprópria, ok? Então temos aqui derivação imprópria, não é? Que é quando ocorre, que ocorre quando a palavra muda de classe gramatical no contexto em que ela está empregada. Vamos grifar isso aí. Ocorre quando a palavra primitiva muda de classe, a palavra primitiva não, a palavra, né? Muda de classe gramatical, ok, pessoal? Muda de classe gramatical dentro do contexto, dentro de um contexto em que ela está empregada, certinho? Vamos para os exemplos, porque quem melhor nos ensina aqui são os exemplos, não é isso? Então, olha só, eu tenho dois exemplos. O primeiro exemplo diz assim: Sheila tem um andar elegante, né? Sheila tem um andar elegante, não é? Andar aqui, gente, não é? A princípio, andar não é substantivo, andar é verbo, não é? Eu ando, tu andas, ele e ela anda. Nós andamos, vós andais, eles e elas andam. Agora, quando eu uso uma palavra que comumente é verbo e eu uso dentro desse contexto aqui, não é? Sheila tem um andar elegante. Eu estou aqui utilizando essa palavra e ela passa a ser substantivo, não é? Ela passa a ser substantivo. E elegante é o quê? É o adjetivo, não é? Então, olha só. Antes era verbo, passa a ser substantivo. Agora, quando é que eu vou ter a palavra andar como verbo? Ou seja, na sua própria classe de palavra. Vamos ver esse exemplo aqui? Olha só. Amanhã vamos andar no parque. Percebam que aqui a palavra andar, ela é verbo. E ela continua sendo verbo, né? Ela continua estando na mesma classe gramatical a qual ela está inserida, a qual ela pertence, né? Então, gente, basicamente, sobre derivação imprópria é isso aqui, né? Pode ser que apareça uma palavra ou outra um pouco mais complicada, né? Que vocês tenham um pouco mais de dificuldade em saber se ela é imprópria ou não, né? Se ela é derivação imprópria ou não, mas percebam, ó, ela tem que estar dentro de um contexto, certo? E é imprescindível, não é? É muito importante que vocês saibam a diferença entre, por exemplo, entre substantivo e verbo, não é?
entre um substantivo e um adjetivo, entre um adjetivo e um verbo, né? Isso aqui é adjetivo, certo? Adjetivo. Porque está qualificando, né? Está dando melhor, está dando uma característica, né? Está dando uma característica ao andar de Sheila, né? Então, basicamente é isso, pessoal, né? A gente agora passa para os nossos exercícios, né? A fim de tentar solucionar da melhor forma possível ou levá-los à compreensão do exercício e, quem sabe aí, responder tudo direitinho, ok? Espero ter contribuído com vocês, então, gente, fiquem com Deus e beijão no coração, tá ok? Se cuidem.